Graças e paz, irmãos, bom dia. Mais uma vez nós estamos aqui para trazer uma pequena palavra, uma meditação para no decorrer da semana nós podemos assistir e ouvir. Nós vamos falar nesta manhã sobre o Evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo uma carta para os crentes em Roma, por volta da 50 e 60 depois de Cristo, ele chama a atenção para um tratado teológico e mostra também a necessidade de visitar Roma. E ele começa escrevendo e nos diz assim, Romanos 1, 16 e 17: porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, pois a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então ele vai conversar com os romanos e expor esse pensamento do tratado teológico do livro de Romanos para todo o povo de Roma, ou a igreja de Roma. E uma das coisas que ele vai conversar e vai falar é exatamente o fato de que o Evangelho de Cristo não traz vergonha, não pode trazer vergonha em hipótese alguma. O Evangelho de Cristo é algo especial, porque o próprio Senhor Jesus Cristo, como diz o texto que nós gostamos muito e vou citar aqui, nos fala de que Deus, Jesus Cristo, na sua infinita graça e misericórdia e amor que tem por nós, humilhou-se a si mesmo, esvaziou-se de tudo e assumiu a forma humana para trazer essa mensagem para nós e implantar o reino de Deus aqui na terra. Olha o que nos diz Filipenses 2, capítulo 2, versículos de 7 a 8. Todos conhecem, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, e fazendo-se semelhante aos homens, assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Todos nós sabemos que quando fala sobre isto, a morte de cruz era maldição, o povo olhava com a intenção horrível de ver alguém sendo morto, crucificado. E Jesus se humilhou por nossa causa, enfrentou todas as tensões por nossa causa, derramou seu sangue na cruz por nossa causa. Então o Evangelho de Cristo não pode ser envergonhado, e o apóstolo Paulo vai dizer exatamente isso. É o poder de Deus. O Evangelho de Cristo não traz vergonha, o próprio Senhor desse Evangelho não se envergonha e apresenta o poder de Deus, porque salva o pecador, transforma o homem, transforma famílias, cidades, estados e países. O Evangelho de Cristo tem esse poder para mudar todo o quadro. Ele muda toda a vida de uma pessoa. Por isso que nós não podemos nos envergonhar desse Evangelho que muda as vidas das pessoas, tira as pessoas da lama, ou tira as pessoas das trevas e traz para algo de transparência, luz, onde a pessoa pode se apresentar. Então o Evangelho de Cristo não pode ter ou trazer vergonha para nós, mas privilégio. O Evangelho que vem de Jesus, conforme diz, ele trouxe esse Evangelho, essas boas novas, que é o Evangelho, e é para todos. João 4,42 nos diz assim: e dizia a mulher, já não é pela tua palavra que cremos, mas agora nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo, Jesus Cristo. A boa palavra, as boas novas de Jesus, veio para os seus, que eram os judeus, conforme diz João 1,12, mas os seus não receberam. Por isso que o texto nos chama a atenção para dizermos o seguinte: mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa,
ou poder de se tornarem filhos de Deus. Então o evangelho que vem de Jesus é para todos, veio para os seus, mas os seus recusaram, então ele foi espalhado para toda a humanidade. E alguns rejeitaram ou rejeitam ainda esse evangelho. Atos 4, versículos 11 e 12, diz assim: este Jesus é a pedra rejeitada por vós. Pedro está dizendo para os judeus, os construtores, a qual foi colocada como pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, nós temos que entender que este evangelho é o poder de Deus. O evangelho de Cristo muda a vida da gente, não nos traz nenhuma vergonha, não pode nos trazer nenhuma vergonha, e esse evangelho de Cristo veio para todos, para mim e para você inclusive. Não, e o povo ouve este evangelho, ouve as maravilhas desse evangelho que faz a mudança na vida da pessoa, mas não crê nesse poder maravilhoso. Nem o próprio judeu creu na época. Hoje nós estamos vendo alguns que creem plenamente, como na época alguns creram. E tem mais um detalhe: nós podemos observar que o evangelho de Cristo, ele traz a justiça pela fé, conforme diz o versículo 17, pois a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. A fé na lei e a fé em Cristo. E nós somos transformados pelo poder de Deus. Pelo evangelho descobre a justiça de Deus. João capítulo 16, versículo 8 e 9, ele fala do Espírito, o Espírito que é igual a Jesus Cristo. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Então o próprio Senhor Jesus Cristo está dizendo, o Espírito Santo vai convencer as pessoas a crerem no Senhor Jesus Cristo, a crerem no poder do Evangelho, a crerem em Cristo para serem salvos, porque é o Espírito Santo que vai convencê-los. Pelo Evangelho de Cristo, descobre a fé, não a fé judaica, que dependia do cumprimento da lei. Efésios 2,8 nos diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Fé em Cristo, confiança em Deus. Fé é um dom que Deus nos dá para crermos neste evangelho do Senhor Jesus Cristo. Quando descobrimos a fé pelo Espírito Santo, descobre o poder de Deus e passamos a viver pela fé. Por isso que o apóstolo Paulo vai citar Abacuque: o justo viverá pela fé, porque é na fé que nós confiamos em Deus, é na fé que nós cremos nessa graça maravilhosa, e é a fé que nos conduz à presença do próprio Deus. Por isso que a palavra nos diz que sem a fé é impossível crermos no poder de Deus. O evangelho de Cristo é poder, é confiança, é fé, é salvação. Se você crer nesse evangelho de Cristo, você certamente terá uma vida eterna com o Senhor. E eu espero que você reflita sobre esta pequena palavra e coloque a sua vida nas mãos de Jesus, o evangelho de Cristo. Que Deus nos abençoe.